Quando você diz paisagem sonora, isso é interessante por isso, né? O próprio Schaeffer, quando ele propõe um livro, O Ouvido Pensante, ele também está provocando, de certa maneira, uma espécie de sinestesia, porque a gente acha que a questão da linguagem musical ela se revela apenas e tão somente na audição, né? Mas existe uma série de outros elementos que estão envolvidos na linguagem musical. O que a gente pesquisa, a gente busca imediatamente uma devolutiva com a comunidade. Então, nesse sentido, ele tem essa característica de pesquisar e, de alguma forma, ao mesmo tempo, devolver à comunidade. Isso buscando sempre a interação da comunidade no projeto, né? São 4 anos de projeto. Esse projeto vai recebendo nomes diferentes, mas a ideia continua sempre sendo a mesma. São oficinas, são levantamento, registro de audiovisual, entrevistas e, eventualmente, homenagens a personagens dessas comunidades. A nossa formação, que é uma formação bastante eurocentrada, ela privilegia uma linguagem conceitual, abstrata, e, de certa maneira, deixando de lado a linguagem principal, que é a sonoridade. Então você tem uma linguagem, uma estrutura proposicional, predicativa, etc., falando de um fenômeno sonoro. E o som? E o que acontece com isso? Quer dizer, é claro que a gente pode ter partituras, é o que acontece no Mana Chica, você tem partituras registradas no Museu do Folclore, etc., que alguém fez o registro disso, etc. Mas não é a mesma entonação, não é nada disso. E hoje nós temos a oportunidade de fazer esse registro. Então, quer dizer, isso hoje nós temos uma possibilidade de lidar melhor com esse tipo de linguagem. Né? Quer dizer, de uma maneira talvez mais acabada. A contradição é você ter uma linguagem conceitual tratando de um fenômeno, simplesmente, entende? E o fenômeno não aparece, né? Quer dizer, o som, ele não vem. A gente ainda pode encontrar uma série de outros ritmos, como o jongo, você tem algumas pessoas que retomam esse movimento, né? Algumas pessoas que estão retomando isso agora. Eu acho que existem alguns movimentos que já estão acontecendo. O fado, por exemplo, que também era um gênero musical que era muito comum na região, hoje a gente encontra o fado em Quissamã. Já a gente está fazendo também uma pesquisa sobre o fado de Quissamã. Aqui em Campos a gente tem alguns fados assim, que eu consegui fazer o registro, né, sonoro desses fados. Inclusive é interessante observar que o fado e a Mana Chica, eles estão muito próximos, né? Então são gêneros musicais que, de certa maneira, eles se comunicavam em algum momento, né? Isso é uma tese de alguns historiadores. A gente compreende o samba como uma linguagem. Se a gente entende como linguagem, a gente sabe que toda linguagem ela é maleável, ela admite uma série de sotaques, né? E de possibilidades de criações de outros jogos de linguagem, etc. O samba de Campos, na minha opinião, ele é um samba que ele traz um ineditismo, que é a proximidade do samba com a batida do boi. Então é muito comum na cidade, em Campos principalmente, você ter de um lado uma escola de samba, é o caso do Morrinho, por exemplo, que tem um boi motivo, que vai junto com o psicodélico, junto com a Mocidade Louca, etc. E essa batida, num primeiro momento, a impressão que se tem, quem lida um pouco com a linguagem musical, alguns músicos, etc., é muito comum você fazer algumas comparações. Isso, obviamente, isso não é, a meu ver, isso não é correto. Então você pode fazer uma leitura dizendo que o samba de campo é, por exemplo, um samba um samba duro. E, na verdade, isso é o sotaque do samba de Campos. Como você tem o samba da vela em São Paulo, como você tem o samba do Bexiga, enfim, como você tem o samba, por exemplo, você tem o samba da Portela, né, e que não é o mesmo samba de outros lugares, porque tem outros sotaques. Né? Mesmo no Rio de Janeiro você vai encontrar sotaques diferentes. Um está mais perto do jongo, o outro nem tanto. E todas essas misturas, eu acho que a gente tem que compreender isso como linguagens que permite uma plasticidade. Né? Aqui na UENF foram várias oficinas que a gente fez, né?
durante muito tempo, então nós tivemos bastante essa proximidade e as oficinas foram muito importantes, né, nesse processo. O momento do projeto agora, eu particularmente acho que vale muito mais a pena a gente investir na pesquisa especificamente, fortalecer a pesquisa, fortalecer o registro de audiovisual, fortalecer as entrevistas, colher esses sambas, porque a extensão, em algum momento, ela demanda muito tempo, um envolvimento muito grande, e às vezes você precisa de um tempo para você realizar, dar prioridade a determinadas ações. E a pesquisa, nesse momento, está sendo a nossa prioridade, não é? Até porque surgiram assim, foram várias pessoas se aproximando do grupo, né, que o grupo que eu coordeno, que é o grupo de estudos e práticas musicais. Então nós tivemos assim, de certa maneira, uma renovação. Então foram muitas pessoas que chegaram ao grupo até agora, chegaram para a gente, e as pessoas estão muito interessadas nisso, estão interessadas em descobrir, em pesquisar e etc. Então é com isso que a gente está se ocupando agora. Eu acho que esse material ele deve ficar disponível para as secretarias de cultura, secretarias de educação, etc. E aí eu acho que isso também é extensão, sem dúvida nenhuma. Seria interessante a gente dar oportunidade de alguma maneira para que essas pessoas que são os mestres, etc., que eles possam dizer, é assim que a gente fazia, assim que a gente cantava. Então é um pouco isso que a gente procura fazer.